Dormiram bem? Com a chuvinha, né? Menos quem estava na barraca. Coisa boa. Vamos recapitular, queridas, o que nós vimos ontem, para darmos sequência hoje, para a gente não entrar assim de supetão. Quem estava dormindo ontem à noite, pelo menos tem um norte, né? Hoje de manhã. Ontem nós falamos, a gente abriu aqui com Tiago 1, né? Falamos sobre como a palavra de Deus é o espelho da nossa alma. E eu falei o que eu ia expressar nas palestras. Então, a primeira, a gente conversou um pouquinho sobre o que o espelho vai revelar ao nosso respeito, quem nós somos, como nós somos criadas, para que nós somos criadas. E vocês perceberam que foi uma narrativa muito a ver com comida, né? Então, eu espero que todas vocês tenham ido dormir com a barriga satisfeita, tendo comido alguma coisa depois, porque ninguém merece ouvir falar tanto de fome, fome, fome e pão e não ter o que comer, né? Ainda bem que hoje de manhã teve pão, de novo. E agora, na segunda palestra, nós vamos falar um pouquinho sobre como nós devemos pensar. Porque, graças a Deus, e eu espero que vocês tenham percebido, ontem eu falei sobre o ser humano como sendo um ser de desejo, certo? Um ser que é impelido pelos seus desejos. Mas ai de nós se fosse apenas isso, se nós fôssemos apenas desejo. Porque isso significaria que nós estaríamos fadadas a fazer tudo que nós desejássemos a hora toda, não é mesmo? Então, eu desejo isso, eu vou e faço. Graças a Deus, o Senhor nos deu uma mente, nos permitiu deliberar a respeito daquilo que nós desejamos deliberar a respeito de quem nós somos, daquilo que é bom, daquilo que não é bom, e como nós devemos, então, pensar a respeito não apenas de nós, mas a respeito do mundo. E é uma palavrinha que nós usamos muitas vezes, não sei quantos de vocês já estão muito familiarizados com essa palavra, chama-se cosmovisão. Vocês conhecem essa palavra, né? Levanta a mão quem nunca ouviu falar. Cosmovisão. Tu nunca ouviu falar? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é cosmovisão. Cosmo significa o universo, tudo que existe. E visão, vocês sabem o que é visão, né? O que a gente enxerga. Então, é a forma com a qual nós enxergamos o mundo. Se eu tirar... Eu não sou cega ainda, tá? Meu marido é mais cego do que eu. Mas se eu tirar... se eu tirar meus óculos, eu tenho um pouquinho de astigmatismo e as coisas lá... Se aparecer uma luzinha lá no fundo, parece uma estrela para mim. Mas quando eu coloco óculos, isso corrige a minha vista. E vocês que têm, né, grau 10.000, vocês sabem muito bem que a gente precisa de uma lente boa para corrigir a forma com a qual nós estamos enxergando as pessoas. Senão você vai olhar para o seu marido e achar que seu marido é uma bolota, né? Uma coisa meio abstrata. E você vai ter que sentir com suas mãos o que de fato é a realidade. Então, a cosmovisão é a forma com a qual nós enxergamos o mundo, a realidade. Porque existe uma realidade. A despeito do que muitos falam, existe uma verdade. E a forma com a qual nós vamos olhar para isso vai determinar, então, como nós vamos viver. Então, nós não somos apenas desejo, mas nós também podemos raciocinar e pensar a respeito das nossas decisões, de quem nós somos. Senão, nós seríamos animais, não é mesmo? Eu tenho um gato lá em casa. E esse gato é meio louco, às vezes, né? Tem uma hora do dia, ele geralmente é bem mansinho, mas tem uma hora do dia que é possuído. Acho que é quando meus filhos chegam da escola, que ele começa a atacar. E minha filha, muitas vezes, ela gosta de rolar e de brincar com o gato, né? Mas tem uma hora que ela fica apavorada do gato. Ela sai correndo e fala assim, mãe, socorro! E ela pula em cima da cama porque o gato está querendo atacá-la. De brincadeira. Quer pegar o cabelo, quer morder o cabelo, quer brincar com a mão. Enfim, o gato fica possuído, mas por quê? Faz parte do instinto dele. É um horário que eu não sei o que dá. Eu sou bióloga, não sei de tudo. Eu não sei o que dá nos bichos, que tem certos horários que eles ficam meio loucos, possuídos. Quem aqui tem gato? É certo isso? Pronto.
Meu ainda não é castrado. Talvez quando eu castre ele fique um pouco mais... Não fica, não. Meu Deus do céu. Era melhor ter comprado uma fêmea, será? Pior ainda, né? Que mulher complicada. Macho é melhor, né? Ô, Senhor, não tem como escapar, não. Então, graças a Deus, nós somos diferentes dos animais e nós conseguimos pensar a respeito de quem nós somos e pensar assim, talvez não seja, né? Imagina se o gato pudesse pensar a respeito das suas decisões. Talvez pensasse assim, eita, talvez não seja uma boa ideia eu atacar a filha da dona, porque daqui a pouco ela me bota para fora de casa, né? Seria bom se o gato pudesse pensar, mas Deus não deu essa capacidade para os gatos. Ele deu essa capacidade para nós. E hoje nós vamos falar, então, sobre Romanos 12, 1 a 2. E eu queria saber se tem alguém que poderia... Se tem um papel em branco. Alguém tem um papel em branco aí, uma caneta? Tem uma mãozinha lá no fundo. Oh, mas a irmã aqui está mais rápida. A senhora poderia fazer um serviço voluntário aqui para mim, rapidamente? Eu vou dizer um número para a senhora anotar. Vou falar no teu ouvido. A senhora fala e aí vamos colocar aí no chão e eu vou chamar 2 voluntárias aí para me ajudar. Pode. Pronto. Eita, pode virar, pode virar. Eu viraria, mas não alcanço mais o chão. Obrigada. Deixa eu virar aqui, pronto. Eu preciso de 2 voluntárias. Quer ser voluntária? Não? Tudo bem. Aqui uma irmã, outra voluntária. Pronto, vem. Vem, irmã, pronto. Você vai ficar aqui. E você vai ficar aqui. Agora eu quero que você olhe para esse número e me diga que número você está vendo. 9. E você, que número você está vendo? 6. E aí, como é que a gente descobre? Que número é? Tanto faz? Parece um 6? Eu não sei. Eu não sei. Vocês têm sugestão de como a gente pode descobrir? Oi? Será que depende de onde a gente está olhando? Será? Irmã, eu te disse o número para escrever? Então tem uma verdade absoluta aqui, né? Quem está certa? As 2? Mas qual foi o número que eu pedi para a senhora? 6, irmã, eu pedi para escrever o 6. Obrigada, voluntárias. Tá com cara de 6, mas pode ser interpretado como 9, né? Mas a gente decidiu que ia ser escrito o quê? 6. Mas dependeu do ponto de vista de cada uma, né? Cada uma podia ver do jeito que queria. Mas isso significa que não tinha uma intenção por detrás daquele número? Tinha uma intenção por detrás. A intenção era de quem? De quem estava olhando, de quem escreveu? De quem escreveu. Entenderam? Pronto, a gente vai encerrar a palestra aqui. Tá? Tem hora que uma ilustração serve, né? É o que basta. Vamos olhar lá, Romanos 12, 1 a 2. E eu vou dar um contexto aqui rapidamente, porque Romanos é um livro tão bom, mas tão difícil. Tão bom, mas tão tenso, tão complicado, tão fruto de tantas polêmicas por aí, não é mesmo? Eu vou dar um contexto geral. Romanos, Paulo escreveu para a igreja em Roma, que ele ainda não havia visitado, ele estava apresentando a sua teologia, porque ele tinha planos de ir para lá. E ele, então, quis escrever aquilo que, de fato, era evangelho, aquilo que era a base da sua pregação, para que, então, os romanos pudessem, né, a igreja de Roma pudesse conhecê-lo, e também dar suporte e apoio para ele nas viagens missionárias dele. Então, se a gente for olhar, capítulos 1 a 11 de Romanos são capítulos que vão fazer uma descrição muito interessante a respeito de quem nós somos.
Eu não sei quantos de vocês... Opa! Eu não sei quantos de vocês lembram... Isso aí é do ventilador, né, que caiu? Enquanto não estiver explodindo, está tudo bem. Mas os capítulos 1 a 11 de Romanos, eles vão descrever o estado do ser humano sem Deus. E então, o que acontece em seguida por conta disso. Então, a gente pode ver lá em Romanos 1. Vamos lá, rapidamente. Bota o dedinho em Romanos 12 e vamos voltar lá para Romanos 1. Romanos 1, a partir do versículo 18. E é uma descrição muito assustadora do que acontece com o ser humano quando ele rejeita Deus. Diz lá: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que foram criadas. Em resumo, ninguém tem desculpa. Todo mundo consegue, de alguma forma, perceber, através das manifestações do Senhor na natureza, na criação, dentro do próprio homem, que existe um Deus. Então, não há desculpa. Por isso que ele fala, tais homens, por isso, são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. E aí, o que acontece? Não lhe deram graças, não glorificaram, e o que se torna? Eles se tornam nulos nos seus próprios raciocínios. Ou seja, pensa, mas não vai para lugar nenhum, porque é nulo o raciocínio. Não gera nada, não produz nada de bom. Obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, achando que eles sabem de alguma coisa, eles se tornam loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, etc. e tal. Por isso, Deus os entregou à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aqui a gente vê uma descrição do ser humano, que é aquele que deseja, foi criado para desejar a Deus, reconhecer a Deus. Antes, rejeitou esse desejo, rejeitou esse conhecimento, rejeitou essa verdade, e passou, então, a querer outras coisas, a querer o pirulito, acima de tudo, a querer outras coisas para preencher o vazio do coração. E o que Deus fez? Nessa situação, os entregou. Fala, você quer o pirulito? Coma. Não sei se vocês já tiveram já viram isso acontecendo, mas eu já vi pais que ficaram tão cansados dos filhos pedirem por sorvete, alguma coisa, que falam assim, vocês querem? Então toma. Aí sorvete manhã, tarde e noite. Até a criança se enjoar. Ou alguma coisa de manhã, tarde e noite. Come como você quer? Então se esbalde nisso aí. Eu não sei se isso mostra muito amor com a criança, mas o que eu sei é que quando a pessoa ela se torna teimosa a ponto do coração se tornar duro e realmente rejeitar ao Senhor, em certas instâncias, o Senhor os entrega. E é isso que Romanos 1 está relatando. Então, nós vemos aqui um retrato de uma história bem triste, sombria. Só que não fica aqui. Vai continuando, e Paulo, e eu não vou entrar aqui em detalhe, porque a gente tem muita coisa ainda para falar, Paulo vai falando mais a respeito de como os judeus são indesculpáveis, porque eles receberam a lei, receberam as promessas do Senhor, receberam a aliança do Senhor. E depois ele vai descrevendo mais e mais a respeito, até chegar lá, realmente a falar sobre a mensagem do Evangelho, né? Porque a gente precisa saber qual é o ponto de saber tantas más notícias se não há uma boa notícia por detrás. Se não há boa notícia. E a gente chega lá, no pior dos piores, capítulo mais difícil, lá no capítulo 7, se não me engano, em que fala que ele que quer fazer o bem não faz, antes faz o mal que não deseja fazer. Ou seja, nem mesmo aquele que ele quer, ele tem mais controle. Ele está completamente dominado pelo próprio desejo do pecado. Nem mesmo aquilo que ele sabe que é bom, ele vai atrás.
E aí nós temos o capítulo 8. O capítulo 8 é lindo, né? Quem aqui sabe algum versículo memorizado do capítulo 8? Sabe? Qual versículo tu sabe? 8:28. Sabemos que todas as coisas... Rapaz. E aí, mais adiante, vocês também sabem, né? Tem uma música bonita que retrata os próximos versículos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pronto. Senão a gente continua, né? Mulher, quando começa a cantar, não quer parar. Eu nunca vi uma música no Romanos 1, né? Deus os entregou à imundícia. Né? Trocar, quer dizer, pode ser que tenha. Mas o que a gente gosta de cantar? Isso aqui, né? Porque é a boa nova. É aquilo que é bom de saber. Que incrível. E aí vai continuando, então, finalmente nós chegamos ao capítulo 12. E o capítulo 12, versos 1 a 2, esses versículos em particular, e eu vou usar a ilustração rapidamente, que eu gosto muito quando meu pai usa, que os versículos 1 e 2 são como uma dobradiça de Romanos. Vocês sabem que é dobradiça, né? De uma porta, aquilo que segura a porta, entre a porta e a parede. Então, é a dobradiça, aquilo que vai vincular, ligar os capítulos 1 a 11 até o restante do livro. Então, no capítulo 1 a 11, nós entendemos a história total, compreendemos quem nós somos, o que nós fizemos, como nós somos trágicos, nossa história é trágica, nós somos corruptos por nós mesmos, nossos corações estão desviados do Senhor, e aí nós vemos a graça imensa, as misericórdias do Senhor, que transbordam em meio a tanta tragédia do nosso coração. E aí, nós temos os versos 1 e 2 de Romanos 12, e depois disso, Paulo vai então explicar como é que nós devemos viver, tendo em vista tudo isso que nós ouvimos. E o que está escrito nos versos 1 e 2, nessa dobradiça? Vamos ler lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, essas que vocês acabaram de ver, dos capítulos 1 a 11, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridas, hoje em dia, nós tentamos muitas vezes viver enxergando o mundo através de duas lentes diferentes. Nós tentamos, nos domingos, muitas vezes, a gente vive de um jeito, né? A gente declara o que acredita, a gente professa a nossa fé, e aí, no dia seguinte, a gente volta à cosmovisão secular. E como é que a gente sabe que isso acontece? Pela prática, pelo que nós fazemos. Porque por mais que a gente diga, Deus é bom, Jesus morreu pelos meus pecados, Deus é amor, eu acredito nisso, nisso e aquilo, quando nós passamos a viver de forma contraditória a isso, isso revela que, na verdade, nós temos uma crença muito mais profunda no nosso coração, que está suplantando aquela que a gente professa. Então, estamos mentindo a nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala que aquele que diz que ama o Senhor, mas detesta o seu irmão, é mentiroso. Está enganando a si mesmo. E nós, então, acabamos olhando, fazendo justamente isso. Olhando no espelho e esquecendo do que vimos. Eu acho que eu vou sentar um pouquinho. Eu acho que eu vou sentar. Vou tomar essa liberdade.
não tem mais espaço para respirar. Eu comi tão bem, aí o estômago ocupa espaço do pulmão. Tá ótimo aqui. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir, né? Não precisa me enxergar para me ouvir. Ok, ótimo, pronto. Vamos lá. Obrigada. É melhor do que, de repente, cair, né? Desmaiar na frente de vocês. Misericórdia. Aí vai ser ruim. Obrigada. Obrigada. Então, nós temos essa tendência a termos a dicotomia, a compartimentalizar, a colocar a nossa fé numa caixinha. E aí, quando nós vamos para o trabalho, para a faculdade, né, para a praça, fazer qualquer coisa, na verdade, isso se transforma. E eu vejo isso muito no trânsito de Recife, né? Que crente sabe palavrão. E crente também sabe dirigir muito mal. Não dá seta, né? Fica fechando as pessoas. Olha o crente, né? O que a gente esperaria de um crente? Que fosse o melhor motorista, ficasse na sua faixa direitinho, respeitasse tudo. Não sei como é em Aracaju. Crente também peca aqui em Aracaju, no trânsito? Se entregaram, né? O outro, né? Não sou eu, não. Eu sou a melhor motorista do mundo. É aí que dá o problema, né? O problema está aí. Mas veja só. Nossa fé, o que nós vemos aqui, é uma fé que precisa envolver a nossa vida como todo. A nossa forma de pensar como um todo. Então, é impossível nós vivermos olhando ou enxergando o mundo através de duas lentes, acreditando em dois mestres, servindo dois mestres, como diz a palavra de Deus. E a origem do problema, nós vemos, é justamente lá em Gênesis 1 a 2. Então, a gente falou sobre a criação do homem e a criação da mulher, subsequente, como sendo desejo. E então nós vemos algo interessante. Vocês lembram que quando Deus criou todas as coisas, ele criava a luz, ele criava, separava as águas, ele dava limites e tudo mais. E o que ele falava quando ele olhava para aquilo? E viu Deus que era bom. Ele usa a palavrinha ver, né? Ele viu Deus que era bom, viu Deus que era isso, isso, aquilo, em três instâncias diferentes, ou seja, vendo três coisas diferentes. Primeiro, ele vê que é bom. Depois, no final do capítulo 1, ele cria o homem e a mulher e diz que é muito bom. E aí, voltando atrás para falar sobre a criação do homem, sozinho primeiro, ele diz que não é bom. O homem estava sozinho e Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Até então, quem é que está dizendo se algo é bom ou não? A gente vai, então, para Gênesis 3. E Gênesis 3, e não adianta culpar os homens, não, viu? Que aqui é só a mulher. Gênesis 3, eita, não coloquei o versículo. Caçem aí, que vocês estão com a Bíblia. Eu vou ler aqui o que eu tenho escrito. Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido. Ele também comeu. Eita, aí a gente fala o quê, né? Eita, marido banana, né? Se o marido não tivesse deixado, a gente estaria em ordem, né? A culpa é do marido. Não, a culpa é da mulher, porque até então, quem estava dizendo que as coisas eram boas ou ruins? Deus. E quem assumiu agora o papel de determinar e pensar e olhar para o mundo com uma lente diferente? Foi Eva. O homem também está nisso aí, tá bom? A Bíblia fala que todos pecaram porque estavam em Adão. Mas nós vemos que há um movimento aí, tanto do coração como do pensamento. A palavrinha ver aqui significa perceber, compreender, reconhecer. Isso tem a ver com o que nós estamos pensando e como nós estamos enxergando o mundo. E a verdade é que a árvore em si era ruim. A árvore não era ruim. Deus olhou para tudo e viu que era bom. Então, ela não estava dizendo, eita, que árvore boa. Ela estava dizendo que a árvore era boa para se comer.
ela estava trocando o propósito, vendo que aquilo era boa para ela, naquele momento, naquele instante. A gente faz muito isso, né? Quando está solteira, a gente está desagradada porque é bom se casar, e aí a gente fica com raiva de Deus porque Ele não nos dá o que é bom. Gente, irmã, casamento é bom, mas nesse exato momento Deus te chamou para ser solteira, serva do Senhor, fazer o que você pode com o seu tempo. E quem é você para olhar para a sua vida e dizer não é bom? É bom na hora que Deus te der, como Deus te der, da forma como Deus te der. Mas Eva, então, ela faz essa troca de paradigma. Ela olha para a realidade e ela distorce. Ela busca, ela define o valor moral, ela busca entendimento, conhecimento sem Deus. Sem Deus. Que é uma ironia, né? Porque toda sabedoria, ela vem de onde? Do alto. Vem de Deus. E a palavra de Deus diz que o tolo no seu coração diz: não há Deus. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Então ela está procurando sabedoria sem Deus. Não existe isso. Ela está procurando tolice. Mas ela não compreende isso porque a mente dela foi enganada. Ela acreditou numa mentira da serpente. E a serpente fez justamente o quê? Mudou a narrativa. Então, as consequências da queda é isso. Nós conhecemos a verdade porque Deus colocou a verdade no nosso coração. Ele revela a sua verdade na natureza ao nosso redor, com essa chuva maravilhosa, né? Tanta coisa bela, o Senhor regando a terra, o Senhor fazendo o sol se levantar. A gente não leva a sério isso não, né? A gente acha que é tempo dado mesmo. O sol vai nascer amanhã de manhã. Nós estamos aqui sentadinhas na cadeira. Vocês sabem que vocês estão sentados na cadeira porque Deus determinou que a lei da gravidade continue existindo, né? Se Ele, por um instante, parasse de querer que a lei da gravidade... quisesse que a lei da gravidade parasse de funcionar, a gente não estaria aqui sentadinha, não. A gente estaria boiando, flutuando, tentando agarrar as pilastras. Estaria um caos. Um caos. Então, nós não queremos, no nosso coração, reconhecer a verdade. Não queremos mais olhar no espelho, nós nos enganamos. E é isso que o mundo vive hoje em dia. Rejeita a Deus e brota a partir de então as ideologias que vão tentar remediar o problema que nós vemos. Porque, querendo ou não, o feminismo viu um problema. Marxismo viu um problema. Todos os ismos viram problema. Porque a realidade é... Estão me ouvindo? Aí atrás? A realidade é que o nosso mundo está quebrado. E há muitos problemas para se enxergar. O problema de enxergar esse problema sem Deus é que a solução que essas ideologias propõem serão soluções sem Deus. Serão soluções sem esperança. Virão a partir de um coração tolo, com raciocínios nulos, com desejos distorcidos, com vontades quebradas. E, portanto, quanto mais a gente dá ouvidos às mentiras que o mundo nos conta a respeito dessa realidade, mais nós nos afastamos do espelho e mais nós nos afastamos da realidade, do verdadeiro evangelho, da verdadeira boa notícia. Então, nós temos a percepção do problema. Uma esposa que está sofrendo nas mãos do seu marido, abusivo, violento, percebe que tem um problema lá. Ela sabe que está sendo injustiçada, que está acontecendo alguma coisa errada. Mas quando não se tem Deus no coração, vai seguir procurar qualquer outra solução que não seja a redenção em Cristo, a esperança em Cristo. E isso por si mesmo, isso seguindo-se essa lógica, vai então produzir cada vez mais problemas e vira uma bola de neve que vai levar ao pecado se expandindo e se tornando cada vez mais difícil de nos livrarmos. Então, por isso que Paulo apresenta toda a verdade primeiro. O evangelho apresentado.
para depois, então, sabermos o que fazer. Quando nós enxergamos no espelho quem nós somos, quando nós compreendemos quem nós somos e o que devemos fazer, só então nós podemos, de fato, arregaçar as mangas e começar a praticar boas obras. Veja só, isso aqui está parecendo muito centrado no ser humano, né, nas nossas forças. E não é, na verdade. Isso aqui é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas vamos focar um pouquinho aqui na nossa responsabilidade, tá bom? Mas entendo em todo esse momento que o Espírito Santo trabalha no nosso coração para que nós possamos compreender, de fato, a verdade. Então, o ponto principal daqui é que para que nós possamos mudar a nossa vida, que a vida seja mudada, que nós possamos praticar aquilo que Deus nos manda praticar, o que precisa mudar? Os nossos pensamentos, a nossa cosmovisão, a forma com a qual nós enxergamos o mundo. E aí nós temos um problema. Porque quem é que consegue mudar tão rapidamente e facilmente a forma com a qual pensa sobre um assunto, né? Não é um negócio fácil. Tem o ditado que diz, né, que uma pessoa que é... Não sei como é que é, acho que é um ditado em inglês. Mas que uma pessoa que é convencida contra a sua vontade ainda é da mesma opinião. Então, você pode discutir com a pessoa, debater uma pessoa, argumentar, estar certa e cansar a pessoa até a pessoa falar assim, tá bom, você venceu. A pessoa mudou de opinião? Não. Porque não é apenas um pensamento passageiro, é um pensamento que foi permitido fazer abrigo na sua cabeça. Permitido criar raízes nos seus pensamentos. Martinho Lutero, ele falava que, ele está falando sobre tentação, mas nós podemos aplicar isso a pensamentos também. Que nós não podemos impedir que os pássaros voem por sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir que façam ninhos sobre elas. Então, o pássaro vem, você não pode impedir que o pássaro passe por cima da tua cabeça. Mas quando você começa a entreter esse pensamento, que foi o que Eva fez com a mentira da serpente, e permitir que esse pensamento se torne parte da sua atividade rotineira, se torne um hábito, isso então vai criar uma cosmovisão distorcida no seu coração, se não for um pensamento que glorifique a Deus. Pense sobre a amargura, por exemplo. Quantas aqui já foram ofendidas por alguma coisa neste mundo, por alguém? Alguém aqui já foi ofendida por outra pessoa? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo. Agora não precisa levantar a mão, mas acuse a si mesma, tá? Quantas vezes, quando você foi ofendida, você ficou pensando e remoendo sobre o que aconteceu para você sentir um senso de vitimismo e justificada na sua ira contra aquela pessoa? A gente gosta de pensar como a pessoa nos fez mal e como a gente vai se vingar dela. Mesmo que a gente se vingue só no pensamento, né? Mesmo que a gente fique só olhando assim e dê uma risadinha por dentro quando a outra pessoa se dá mal. O passarinho fez ninho na sua cabeça. Você diz que ama o Senhor, mas está odiando sua irmã. O que você de fato acredita? Você acredita no Evangelho? Ou você acredita na sua justiça própria? O que está no teu coração está te entregando os pensamentos que formaram um ninho na tua cabeça. E isso a respeito de tudo. A respeito de como a sociedade funciona, a respeito de o que você merece, o que você é. Isso são pensamentos que vão moldando também os nossos desejos. Então, os nossos desejos moldam os nossos pensamentos e os nossos pensamentos moldam os nossos desejos. Rapaz, que complicado. De como é que a gente sai disso aí, né? Olhando no espelho. Todos os dias. Olhando no espelho. E por isso que Paulo, ele mais uma vez, ele vai falar assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está pedindo, implorando, rogo-vos. Eu estou pedindo, por favor, pelas misericórdias de Deus. Está se referindo a tudo que ele falou do capítulo 1 a 11. E aqui a gente conecta de novo aquilo que falamos ontem sobre lembrar. Não adianta você fazer as coisas automaticamente e tentar mudar
a sua atitude, tentar praticar, se você não lembra das misericórdias de Deus. Porque uma pessoa que faz as coisas por obrigação é diferente de uma pessoa que faz as coisas por gratidão. É diferente de uma pessoa que faz as coisas por gratidão. Eu estou usando muita ilustração sobre casamento, mas eu vou falar isso porque é minha realidade, tá? E sobre filho. Mas quando a gente, por exemplo... Não, eu posso usar outra ilustração. Vou usar as duas. Quando a gente recebe marido em casa, está cansado e tudo mais, e a gente passa o dia pensando em como a gente ralou o dia inteiro, como está cansada, cuidou de criança, lavou isso, lavou aquilo, ninguém me agradece, ninguém faz isso, aquilo. Aí o marido, no final do dia, chega e pede um sanduíche. Não, o meu marido não pede sanduíche, não. Ele pede macaxeira com carne seca. Com charque. Carne seca, não. Isso é coisa de paulista. Charque. Macaxeira com charque. E se eu não estiver lembrando de tudo que ele se esforçou para fazer, do que ele passou durante aquele dia, do amor que ele já mostrou, de tudo que Deus fez por mim, por amor a mim, e tudo que eu tenho para agradecer ao Senhor, se a minha cabeça estiver, ao invés disso, no que eu mereço, no que eu fiz e tudo mais, qual vai ser minha atitude para com meu marido? Eu vou fazer a macaxeira com charque, tá bom, mas vai ser com raiva. E eu olhando assim, talvez eu até... deixa a macaxeira um pouquinho crua, não tire o sal direito do charque, a gente faz com raiva o negócio. Tadinho do meu marido, nunca fiz isso não, viu? Em outras instâncias, já sou culpada de outras coisas. Mas quando nós fazemos as coisas por gratidão, isso se torna muito mais prazeroso, não é mesmo? Outra ilustração. Quando a mãe manda estudar para uma prova. Quando é um assunto que a gente detesta. Qual é o assunto mais detestado hoje em dia? Ainda? Vocês não gostam? Gente, matemática é tão bonito. É que nem biologia, tem tudo a ver com música, biologia, é tudo interligado. Minha gente. Tá, biologia vocês gostam, pelo menos? Isso mudou. Na minha época, ninguém gostava de biologia, não, viu? Eu era rebelde. Imagine a mãe mandando estudar para matemática, então. A mãe não sabe matemática, o pai não sabe matemática, mas tu tem que aprender esse tal de logaritmo. Não sei o que é isso. Para que eu vou usar esse logaritmo? Preparem-se, viu? Vocês já ouviram de logaritmo? Já? Oh, meu Deus. E aí, a vontade de estudar é zero. Qual é a matéria favorita de vocês? Nossa, eu vi muito. Tu é matemática? Então, para você é uma outra realidade? Quando a mãe manda você estudar para matemática, você gosta de estudar? É mais fácil estudar? A mãe fica mais feliz, né? Quando está estudando. Vocês perceberam que a motivação, a forma com a qual nós pensamos a respeito das misericórdias de Deus vai afetar como nós vivemos no dia a dia? Você pode ser obrigado a se submeter ao seu marido, mas você pode fazer isso com alegria. Obrigada, entre aspas. Você faz porque você quer. Você faz porque você tem prazer nisso. Você serve aos seus filhos, você serve a mãe, você serve ao seu próximo, você serve à sua irmã, porque você lembra das misericórdias de Deus na sua vida. Isso é pensamento, é uma batalha que acontece aqui na tua cabeça. Isso é uma narrativa, é uma história que você conta a si mesma, que você ouve e você se lembra constantemente. Então, aquilo que ocupa a nossa mente vai afetar as nossas motivações e vai afetar as nossas ações. E é assim que nós deveríamos reagir à misericórdia do Senhor, com gratidão. Com gratidão. Na Segunda Guerra Mundial, lá na Holanda, foi presa uma família, a família Ten Boom. Vocês conhecem a família Ten Boom? O Refúgio Secreto? Muito bom o livro, muito bom o filme. Pesado, mas é uma coisa maravilhosa para se ler, porque essa família Ten Boom, ela estava abrigando vários judeus, escondendo dos nazistas. E eles conseguiram salvar a vida de muitos judeus que estavam sendo perseguidos durante o Holocausto, mas, eventualmente, a família foi presa porque foi denunciado que eles estavam traindo,
o governo, né, o exército nazista, foram presos. E a família toda foi enviada para o campo de concentração. O pai, senhorzinho, já velhinho, morreu. Se não me engano, acho que o irmão, Cornélio, eu não me lembro se ele morreu ou não. Morreu? Hoje morreu, né? Morreu na época. Na época morreu também, né? Acho que ele não chegou a ser preso, acho que foi morto antes, né? Pronto. E as duas irmãs, que eram irmãs solteiras, mais velhas, acho que tinham em torno de 50 e poucos anos, 40 para 50 anos, elas também foram presas. A Betsy e a Corrie ten Boom. E elas estavam, então, entrando dentro do campo de concentração e, se não me engano, a Betsy e a Corrie, elas tinham guardado, escondido uma bíbliazinha pequenininha. E quando elas estavam entrando no campo de concentração, os soldados estavam despindo elas por completo, tirando tudo que elas tinham e dando um banho, jogando remédio para pulga, um monte de coisa nelas, revistando tudo, e então passando elas adiante para recuperarem pelo menos uma roupa ou outra que tinha largado por lá, para poderem ser encaminhados então para o campo de concentração. E nisso o que acontece? Corrie e Betsy percebem que elas vão perder a Bíblia, porque elas tinham levado a Bíblia para acompanhá-las, uma Bíblia pequena. E é uma história maravilhosa, entre aspas, né? Uma história incrível que Deus fez com elas, foi que na hora em que a Corrie estava para ser revistada, acho que a senhora da frente teve algum peripaque, começou a brigar e a lutar, os soldados se distraíram com ela e a Corrie passou com a Bíblia. E ela conseguiu entrar no campo de concentração com a Bíblia em mãos. Ninguém revistou ela. E chegando lá, então, no campo de concentração, ela e a irmã dela estavam decididas em, né, continuarem perseverando no estudo da palavra de Deus. Quando chegaram nos quartos abarrotados, onde já tinham muitas mulheres, sobrando poucas camas, essas camas estavam recheadas de palha, cobertas de palha. E dentro das camas e dentro da palha tinha muita pulga. Quem aqui gosta de pulga? Levanta a mão. Ninguém gosta de bicho. Ai, meu Deus, desse que pica, misericórdia. Pulga é uma desgraça. Mas as camas estavam infestadas de pulga. E elas chegaram lá, então sentaram, e Corrie ficou desesperada. Como é que a gente vai ficar aqui? Como é que a gente vai aguentar? Como é que a gente vai suportar? E Betsy falou assim, lembra o que a gente leu? Lá em Tessalonicenses, que em tudo dai graças. Deus está falando conosco agora para nós agradecermos, porque Ele é cheio de misericórdia, Ele cuidará de nós, em tudo dá graças. Então, Corrie, vamos sentar aqui e vamos começar a agradecer ao Senhor. Agradeceram porque conseguiram trazer a Bíblia, agradeceram porque as duas estavam juntas, não tinham sido separadas, agradeceram que, por enquanto, estava, né, parecia que estava tudo bem, entre aspas, né? Elas foram agradecendo uma coisa por atrás da outra. E, de repente, a Betsy falou, Senhor Deus, obrigada pelas pulgas. E a Corrie, o quê? Oi? Não vou agradecer pelas pulgas, né? As pulgas, não. Mas a Betsy insistiu e Corrie disse, tá bom, Senhor, obrigada pelas pulgas. Então, foi se tocando a vida lá no campo de concentração, vida horrível, cheia de trabalho e tudo mais. Só que uma coisa perceberam, elas conseguiram manter um estudo bíblico com as mulheres dentro dos quartos. Elas começaram a evangelizar as mulheres que estavam sofrendo. Muitas mulheres conheceram a Cristo por causa do testemunho de Betsy e Corrie ten Boom. Estavam com a Bíbliazinha lá que Deus tinha permitido que elas levassem. Só que era uma coisa estranha, porque perceberam que os soldados nunca entravam nos quartos. E se perguntavam, por que não estão entrando nos quartos? Porque se os soldados entrassem nos quartos, iam fazer o quê? Acabar com o estudo bíblico, acabar com tudo isso. E, eventualmente, acho que foi depois que a Betsy ela adoeceu muito e acabou morrendo no campo de concentração, apesar de que ela disse para Corrie que Corrie estaria livre antes, se não me engano, da virada do ano, que aconteceu. Ela foi liberta por um problema burocrático. Ela simplesmente, Deus permitiu que ela saísse do campo de concentração e logo em seguida muitas mulheres foram mortas lá dentro. Deus livrou a vida dela. Mas antes disso, logo depois que a Betsy faleceu, eu acho, se eu estiver enganada, alguém me corrige depois, ela ouviu de uma pessoa
que, na verdade, os soldados não estavam entrando nos quartos por causa das pulgas. Os soldados não estavam entrando nos quartos por causa das pulgas. Deus usou as pulgas para salvar e converter o coração de centenas de mulheres lá. Elas não sabiam o porquê, mas por causa do espelho que elas tinham visto, por causa das misericórdias do Senhor, que elas estavam lembrando, agradeceram e viveram gratas. Gente, que testemunho da Betsy, né? Que testemunho de Corey. Daria para terminar aí, mas vamos continuar. Se tivermos tempo ainda. Então, precisamos viver uma vida coerente com as misericórdias do Senhor. E por isso que Paulo fala logo em seguida, né? Rogo-vos, que vocês lembram das misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você pode fugir do seu corpo? Às vezes pode, né? Às vezes a gente está presente em corpo, mas a alma está em outro lugar, né? Os pensamentos estão voando. Mas a verdade é que o corpo com o qual vocês estão aqui hoje estará lá no trabalho na segunda-feira, estará dirigindo o carro no trânsito na segunda-feira, estará na faculdade. Você é o seu corpo, é a sua alma, e isso que você é estará nos lugares diferentes onde você passa a sua vida inteira. Por isso que o seu corpo que precisa ser entregue como sacrifício vivo. Por que não morto? Antigamente, sacrifício era morto, né, no Antigo Testamento. Porque Cristo já entregou a sua vida para a morte em nosso favor. E por causa da morte dele, é mais uma misericórdia. Nós podemos viver sacrifício vivo. Nós podemos viver a nossa vida morrendo para nós mesmas e entregando-nos em favor uns dos outros. E isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que agrada o Senhor. Aquele que nos deu tudo, nós podemos agradecer entregando tudo de volta. E esse, então, é o nosso culto racional. Não é um culto emocional. Não é um culto que vai, né? E eu vou aqui, sem ofensa nenhuma, mas não é um culto que vai escurecer as luzes, ter a parede preta, nada de errado com parede preta não, viu, gente? Na igreja. Mas tem hora que a gente percebe que as pessoas estão querendo fazer com que você só sinta. A letra da música tanto faz, o que importa é a melodia, né? E você vai sentindo e vai, né? Ainda bem que ninguém está me olhando, né? Escurece a luz para você poder fechar os olhos e levantar a mão, porque você não está pensando mais, você só está sentindo. Você só está sentindo aquela satisfação que a gente pode manipular de uma forma bem tranquila, viu? Filme faz isso, música faz isso. Você não precisa estar pensando para sentir, entre aspas, a presença de Deus. Mas aqui Paulo está falando que esse precisa ser, a nossa vida precisa ser um culto racional. Não significa que a gente não pode sentir emoçãozinha não, viu, gente? É muito bom. Quando Deus manda, né, o prazer e uma alegria imensa em sentir a presença dele. Isso é maravilhoso, só que isso precisa estar pautado no pensamento, tem que fazer sentido. Tem que estar coerente e alinhado com o que a gente vê no espelho. Então, se você estiver vivendo uma vida de pecado e estiver sentindo um calorzinho no domingo, e aí depois volta a praticar o pecado, você está se enganando. Você está se enganando, porque não está sendo coerente com aquilo que você está vendo no espelho. Portanto, é a vida, o nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele fala logo em seguida, não vos conformeis com este século. Conformar aí é a palavra sistematizo, de onde vem a palavra esquema, né? E aí, parceiro, vamos entrar no esquema. Eu não sei falar esse. Consigo não, só consigo passar vergonha. Quando a gente entra no esquema, significa que a gente está alinhando com o pensamento de outra pessoa. A gente está se adequando ao padrão do século. E quando a gente, por exemplo, a gente faz um bolo, vocês têm aquelas panelas, eu não sei como falar o nome, é BUNDT, Bund? Aquela panela que faz o bolo em formato de vulcão. Tão bonito, eu acho tão bonito.
Os meus bolos saem todos tortos. Mas o que torna aquele bolo naquele formato? É o bolo em si? É a forma. Não vos conformeis. Não entre no esquema. Não dê a sua mente. Não coloque a massa do seu bolo dentro da forma errada. Porque você vai se tornar como este século. Porque você vai acreditar na mentira do diabo. Porque você vai pensar como o mundo pensa. E muitas vezes a gente acha que não, tudo bem eu acreditar uma mentirinha, né? Tudo bem. É obrigação no mar, é 50-50 em casa, né? 50% da louça é minha, 50% da louça é dele. O feminismo prega isso, né? Tu comeu, tu que lava. Serviço o quê? Serviço, aqui é metade, é parceria. Não tem nada de você acima de mim, não tem nada de autoridade, de submissão, nada disso. Nós estamos em pé de igualdade no sentido completo, total. Não tem diferença de papel. Mulher pode fazer tudo que o homem faz e o homem pode fazer tudo que a mulher faz. E agora a gente tem homem dentro dos esportes femininos. É a consequência natural de se conformar ao pensamento deste século. É a consequência natural. Ah, não, é só uma ideiazinha. Não é, porque conformar envolve a mente como um todo. Se você compromete uma parte, você compromete o todo. A mentira é como o pecado que Jesus descreve como o levedo, o fermento dentro do pão. A gente bota... Quanto é que a gente bota de fermento, geralmente, dentro de um pão? São poucos gramas, né? A gente bota um pouquinho. Aí, de repente, o pão está explodindo. De repente, botou demais. Porque o fermento tem essa qualidade que vai se espalhando e vai se tornando cada vez mais potente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui nós temos a antítese do conformar, transformar. E a palavra transformar aqui é a palavra que todo mundo aqui que ama biologia sabe, metamorfose. Metamorfose. Onde é que a gente vê metamorfose, amantes de biologia? A borboleta. Quem falou coisa diferente? Na prova, o sapo. O sapo? Tem o sapo. Exatamente. Tem uma metamorfose, uma transformação da forma. E o que eu acho maravilhoso sobre a metamorfose da borboleta em si é que quando a borboleta ela nossa, faz tanto tempo que eu não estudo biologia. Eu sou de diploma, viu? Mas faz tanto tempo que eu não estudo que eu já esqueci as palavras técnicas. Quando o lagarto forma o casulo, crisálida. Crisálida, que palavra bonita. Crisálida. É o nome para as próximas filhas, tá bom? Crisálida. Quando o lagarto entra na crisálida, ele não simplesmente expande uma asa aqui, expande uma asa ali. Não, o que acontece? Ele se dissolve por dentro. Por isso que, se você pegar um casulinho de lagarta, em algum estágio do desenvolvimento, no princípio, e se você esmagar assim, o que vai sair? Um líquido. Você vai achar, eita, morreu. Você esmagou, né, minha filha? Mas o que está acontecendo? Os sucos digestivos da lagarta saíram, dissolveram o corpo por completo, permanecendo apenas um tubo neural, uma partezinha mais essencial. E aí a lagarta vai se reconstruir, vai se transformar. Ela não vai se tornar algo diferente completamente do que ela era, porque ela continua a mesma, né? É o mesmo bicho, só que em uma forma diferente. Mas ela vai se tornar aquilo que Deus a criou para ser. Metamorfose. Nós nos tornando aquilo que Deus nos criou para sermos. Isso não é lavagem cerebral. Quando a gente vê gente tendo lavagem cerebral, o que a gente geralmente pensa? Muitas pessoas agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, parecendo robôs, né? E não conseguindo pensar por conta própria, e parecendo que todo mundo está vestindo a camisa do mesmo tamanho. É um padrão assustador. Isso não é lavagem cerebral.
Isso aqui é cada uma de nós, com nossa história, com nossos dons, com nossos talentos, nos tornando, através da transformação da nossa mente, naquilo que Deus nos criou para sermos. Então, a sua história, Deus vai te usar para se tornar uma borboleta diferente onde você estiver. Fazendo coisas que eu não consigo fazer. Praticando obras em lugares que eu não consigo alcançar. Falando com pessoas que eu não conheço, que outra pessoa não conhece. Deus usa cada uma de nós de uma forma diferente. Isso é metamorfose, é uma transformação total da nossa mente. É uma transformação total do nosso ser. E isso é algo ativo, algo que não apenas o Espírito Santo faz em nós, mas Paulo está dizendo, transformai-vos. É uma coisa que ele está ordenando que a gente faça. É algo que nós precisamos buscar diariamente. É responsabilidade sua, irmã. Você olhar no espelho e ver, pensar, isso aqui não está conforme a imagem de Cristo. Tem alguma coisa errada. Senhor Deus, o que eu posso fazer para mudar esse meu pensamento? Como é que eu posso mudar isso aqui? Como é que eu posso... Mude o meu desejo. Às vezes a gente tem uma raiva de uma pessoa, né? É muito difícil a gente parar de sentir raiva contra uma pessoa, não é mesmo? Não vou nem levantar a mão. Quantas vezes você já se acusou mesmo de odiar a ponto de querer que uma outra pessoa morresse? A ponto de querer que a outra pessoa morresse. Calma, Teodoro. Não estou falando de você, não. Menino. Isso é um desejo profundo no nosso coração que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Como é que a gente muda um ódio? Né? A gente pode até falar, né? Eu posso até eu vou perdoar a pessoa, eu vou me afastar da pessoa, né? Não vou mais ver a cara da pessoa, a gente se engana. Acha que perdoou, mas na verdade quando vê a cara da pessoa de novo, sente tudo voltar de novo, porque não mudou nada no nosso coração. Por isso que a gente precisa buscar ao Senhor, pedir a Ele para transformar o nosso coração, mas não apenas isso. Quando nós começamos a lembrar das misericórdias do Senhor, nós começamos a lembrar quem nós somos e começamos a meditar nisso, o que vai acontecer na nossa mente? Muda a forma com a qual nós vemos a sogra, por exemplo. Nada contra a sogra, é uma minha. A minha mãe também é uma sogra, então tem que amar, né? Mas muda a forma com a qual nós enxergamos umas às outras. Muda a forma com a qual nós vemos o estudo. Muda a forma com a qual nós vemos o trabalho. Muda a forma com a qual nós nos empenhamos no dia a dia, nos cuidados de casa, etc. Então, Paulo aqui, ele não está focando apenas nos pensamentos, mas na forma de pensar sobre a forma de pensar. Rapaz, quanto tempo eu tenho ainda, viu, irmã? Porque eu estou aqui tão de boa sentada. Posso ficar? As crianças, se começarem a reclamar, me avisem aí. Quando a gente senta, aí o tempo se estende, né? Se eu estivesse em pé, aí estaria mais curto. Mas como eu estou sentada... Mas, queridas, esses pensamentos, elas não são pensamentos aleatórios, são pensamentos dentro de um contexto. E olha que coisa linda. Nós somos criadas contadoras de história. Quem aqui gosta de história? Levanta a mão. Eu acho que todo mundo deveria levantar a mão, porque todo mundo conta história, de uma forma ou outra. Filme, quem gosta de filme? Não gosta, não é? Tudo bem, não precisa gostar, não. Quem gosta de ler livro? Melhor ainda, né? Quem acha que o livro sempre é melhor do que o filme? Quem acha o contrário? Não. Ai, meu coração. Tu acha? Mamães, corrigir aí. Não vou perguntar, não. Quem já leu o Harry Potter, não, Senhor dos Anéis. O Hobbit, eles estragaram, viu? A minha opinião. Mas tudo bem, deixa para lá. Isso é para outra história. Mas somos todas contadoras de história. E eu vou te provar. Quem não gosta de ouvir a novidade da amiga? Eu tenho uma novidade para te contar. Nossa, ok. O que a gente... Uma novidade, não é fofoca, não. Novidade é sua, fofoca é da outra. Tá?
A gente gosta de sentar para ouvir o que a outra tem para nos contar. Que tem para nos contar. Quantas vezes vocês, mães, para tentar explicar um assunto para os seus filhos, ao invés de ir direto para os fatos, contaram uma história para poder explicar melhor? Porque nós entendemos as coisas melhores em contexto de história, que tem o começo, o meio e o fim. Tem que terminar, né? Porque história sem fim é só no filme, né? História sem fim é cansativo. E que tipo de história a gente gosta? Que tipo de história a gente gosta? De terror? Vocês gostam de história de terror? Eu gosto. Mas tudo bem, isso é o meu pecado. Eu não gosto das histórias de terror que tem um fim ruim, em que o fantasma, de repente, volta, né? Que desgraça é essa? Lutaram tanto para derrotar o fantasma, de repente o fantasma voltou. Não tem sentido. Eu gosto quando tem um final feliz. Quando tem um final feliz, está ótimo. Não é isso que a gente gosta? Um final feliz. Quem aqui assistiu o último filme dos Vingadores? Quando aparece todo mundo no final. Gente, vocês assistiram esse filme no cinema? Qual foi a reação do povo quando, de repente, Capitão América pega um martelo e, de repente, aparece todo mundo de vez? O que o Capitão América fala? Vingadores? Eu não me lembro o que ele fala. Eu assisti em inglês. Avante? Vingadores? Avante. Aí eu me lembro que no cinema todo mundo pulou, começou a gritar. Viu o Homem-Aranha surgindo de novo, viu todo mundo aparecendo de novo. Por quê? Por que essa euforia toda? Porque o bem venceu o mal. É esse tipo de história que a gente gosta. Não tragédia grega, não, gente. Tragédia grega serviu o seu propósito, para assustar as pessoas, né? Vocês sabem que no conto original da Pequena Sereia, o conto original, viu? E agora eu vou acabar com a infância de vocês. O conto original da Pequena Sereia, a sereia vira espuma no final. Ela não consegue o príncipe se apaixona por outra pessoa e ela vira espuma no final. A gente não gosta dessa história, não, né? Tanto é que a Disney mudou. Botou um final feliz. Por que a gente gosta de final feliz? Porque essa é a maiúsculo história, com H maiúsculo. Essa é a história na qual nós estamos inseridas. Essa é a história para a qual nós fomos criadas. Essa é a história da palavra de Deus. E por mais que o ser humano diga não a Deus, não consegue fugir do fato de que nós ansiamos por um final feliz, em que o bem triunfa sobre o mal, mesmo que esse bem seja um bem meio distorcido aos olhos de quem está vendo. Mesmo que os pensamentos estão desalinhados com a vontade perfeita, santa, agradável de Deus. Mas o mundo não consegue fugir de quem Deus criou as pessoas para serem. Nós amamos histórias no nosso coração. Nós criamos narrativas na nossa mente para explicar quem nós somos. Se você perguntar, Rendrica, quem você é? O que eu vou te responder? Sou uma mulher. Hoje em dia nem isso, né? Ninguém sabe quem é uma mulher hoje em dia, né? Hoje em dia está complicado, né? Eu sou Rendrica, né? Aí eu começo a contar a história. Eu sou nascida em Recife, criada em São Paulo, com tantos anos eu casei, sofri isso, sofri aquilo, tive 3 filhos, estou grávida do 4º. O que é isso? É uma história. A sua própria identidade, quem você é, você não consegue contar sem ter uma história. Então, nós fazemos sentido do mundo ao nosso redor com histórias. E o que eles falam? Que quem controla a narrativa controla tudo.
Quem controla a narrativa, controla tudo. Essa narrativa é o quê? É a história que as pessoas engolem. E é por isso que as ideologias que nós temos hoje em dia, onde é que eles querem investir? Mais nas escolas. Os filhos não são mais filhos dos pais, são os filhos da comunidade. Pai não tem mais poder para contar as histórias para os filhos. Quem tem que contar é o governo. Porque quem controla a narrativa, controla o mundo. Quem controla as histórias, controla o mundo. E é tão fácil contar história bonitinha, né? Para a criança acreditar. É tão fácil enganar. A própria serpente mudou a narrativa lá, no jardim. Então, nós somos todas contadoras de história, e é essa história que nós precisamos realinhar na nossa cabeça. E qual é a grande história da palavra de Deus? Qual é a cosmovisão cristã? E aqui, quem conhece, né? Já ouviu isso bastante? Quem aqui gosta de escrever história? Tem alguma escritora aí? Só duas, gente, precisa de mais. Vocês têm muitas? Oi? Poesia serve, porque poesia acaba contando uma história, querendo ou não, né? Mesmo que seja uma coisa mais abstrata, uma coisa que mexe mais profundamente com o sentimento, parte de um pressuposto de uma história. Então, quando nós estamos escrevendo um roteiro para um filme, quando nós estamos escrevendo um roteiro para uma história, um esboço para uma história, geralmente o que a gente encontra são 3 partes. Tá? Tem formatos diferentes, mas o formato que mais funciona hoje em dia são com 3 partes, 3 atos, que eles falam, né, no teatro. 3 atos. Então, o primeiro é a parte na qual o problema vai ser apresentado. Qual é o problema da história, com H maiúsculo? Qual é o problema apresentado na Bíblia? A queda. O que a queda envolve? Envolve a rebeldia do coração da criatura, né? Como ousa essa criatura, né? Agora está um problema, porque agora a criatura, o ser humano, se tornou inimigo do herói. Nós somos inimigos. Essa é a história da Bíblia. Então, esse é o problema apresentado no primeiro ato. No segundo ato, na verdade, perdão. Nossa, eu misturei as coisas. Primeiro ato vem antes disso. Gente, o que vem antes da queda? Criação. Ô, Teodoro, devolva meu neurônio. Vê a criação, não tem queda sem criação, minha gente. Deus criou todas as coisas bonitas, maravilhosas. Primeiro ato, uau, que maravilhoso, que Deus gracioso, que Deus bondoso, que Deus perfeito. Aí entra no segundo ato, o problema, né? Vem o ponto de virada que tem a queda lá com a serpente. E aí nos joga no segundo ato, que é justamente o mundo corrupto, sem esperança, um mundo tenebroso, em que tudo parece que está perdido, mas tem sussurros da promessa, sussurros de um Messias que virá, eventualmente. E aí, a gente sabe que no filme sempre tem um ponto que é um ponto mais tenso, que é o que a gente chama de clímax, que é um outro ponto de virada. O que geralmente acontece no clímax? O herói vence, o herói sofre um grande... Alguma coisa acontece com o herói, parece que vai morrer, porque quanto mais o herói sofre, mais a gente fica tenso, né? Quanto mais desespero a gente sente, mais... Parece que tudo está perdido e, de repente, o herói vence. E a gente entra, então, nos finalmente do terceiro ato. Criação, queda, redenção. Se você analisar bem a maior parte dos filmes de hoje em dia, você vai encontrar essa narrativa. Mesmo que de forma distorcida. Vai haver uma criação em que se estabelece aquilo que é padrão, aquilo que é ideal, mesmo que seja um mundo de fantasia, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia, enfim. Vai ter a queda, o problema fatal, e vai eventualmente ter a redenção do personagem. A redenção do personagem, em que o personagem, que nesse caso somos nós somos transformados por causa de um bem maior. Isso muda a nossa mente.
Essa é a transformação da nossa mente. E Paulo finalmente termina aqui, ó, um versículo tão pequeno, né, uma palestra tão grande. Misericórdia. Para que nós vamos transformar a nossa mente? Para que experimenteis qual seja... Vocês têm Bíblias diferentes? Tá todo mundo falando na ordem diferente, mas tudo bem. A mensagem é a mesma. Para que nós experimentemos qual é a boa, agradável ou perfeita vontade de Deus. Obedecer à lei do Senhor, olhar no espelho, seguir a palavra de Deus, funciona porque é verdade. Se eu soltar, que eu não vou soltar porque está sem tampa, se eu soltar essa garrafa agora, o que vai acontecer? Vai boiar? Vai ficar girando só se estiver possuído, né? Vai cair. Por quê? Pela lei da gravidade. Amantes da física. Aqui. Quem gosta de física aqui? Levanta a mão. Tem 2 pessoas. Eu gosto. É legal. Mas isso porque eu não estou na escola mais, né? Se eu negasse a lei da gravidade, ela ainda funcionaria? Por quê? Porque não depende da minha vontade, né? Depende da vontade de quem? De Deus. E é a vontade perfeita e agradável que quando eu solte um negócio aqui, o negócio caia. Assim como é a vontade perfeita e agradável que quando eu me submeto ao meu marido, Deus vai cuidar de mim e produzir bons frutos na minha vida. Assim como é perfeita e agradável a vontade dele, que quando eu obedeço aos meus pais, isso vai ser para o meu benefício. Assim como é perfeita e agradável a vontade dele, que quando eu sou sábia no meu trabalho, eu vou ter bom retorno. Mulher de Provérbios 31. Dê a ela os frutos de suas mãos. Que ela receba os frutos das suas mãos. Queridas, qual é a conclusão que nós tiramos deste versículo aqui, desses 2 versículozinhos? Como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia? Muitas formas. Mas a primeira é nós percebermos que nós não somos escravas dos nossos desejos. Nós não podemos ser escravas dos nossos desejos. Porque o nosso coração é corrupto e para nós percebermos que o nosso coração é corrupto, nós precisamos olhar no espelho e mudar a nossa mente, os nossos pensamentos. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós não estamos fazendo isso por conta própria. Porque o Espírito Santo, ele tem prazer em transformar os nossos pensamentos e nos dar os pensamentos de Deus e nos dar os desejos do nosso Senhor. Nós não estamos nessa transformação por conta própria. Na verdade, a gente não consegue fazer nada se não for o Espírito Santo na nossa vida, se não for a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Mas nós temos responsabilidade. Não adianta você sair daqui e na segunda-feira guardar a sua Bíblia e não abrir mais para o resto da semana. Você precisa abrir intencionalmente, não apenas ler para bater meta, né? Porque tem gente que eu vou ler a Bíblia em 1 ano, aí começa a ticar, né? Tem prazer só em ticar, não lembra mais o que leu. Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, só leu, li a Bíblia toda. O que a Bíblia fala? Não sei. Não sei. O nosso objetivo ao lermos a Bíblia e as Escrituras é nós olharmos a nós mesmos o que nós estamos pensando e se essa história que tem na nossa cabeça está coerente com a história que nós estamos vendo nas Escrituras. Se está, de fato, de acordo com aquilo que as Escrituras falam a nosso respeito. E se não estiver, irmã, arrependa-se e continue lendo a história verdadeira. Porque essa história vai transformar a sua vida. Essa história que é loucura para o mundo, é sabedoria para Deus. E ela tem o poder para transformar a sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que incrível! E que forma
gloriosa de nós vermos a nossa vida, de podermos olhar para tudo que acontece e nós não nos desesperarmos, porque nós sabemos que tudo isso faz parte de uma história maior. Quando nós vivemos numa bolinha nossa, onde só tem o nosso sofrimento, a nossa história, as nossas injustiças, aquilo que as pessoas cometeram contra nós, nós estamos perdendo a maravilha que é de nos inserir dentro de uma história muito maior do que a nossa, onde o pecado já foi vencido, onde o diabo já foi vencido, onde há a promessa de que um dia, talvez hoje, Jesus volte. Que incrível vai ser o dia que a gente olhe para o rosto do nosso Messias. Que incrível vai ser esse dia glorioso em que o Senhor vem descendo dos céus e todo joelho se dobre. Você tem essa esperança do final feliz da sua história? Você tem essa esperança? Isso coloca todo o nosso sofrimento em perspectiva, irmã. Todo sofrimento, toda dor, todo sonho não realizado, todo desejo não satisfeito, tudo isso é colocado em perspectiva quando nós enxergamos a história maior, as misericórdias do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãs, pelas misericórdias do Senhor, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele continue ensinando, instruindo o coração de cada um de vocês. Que vocês possam enxergar essa história em cada instante que vocês estão vivas. Não se esquecendo de que vocês não estão sozinhos, mas que tem muitos outros personagens ao teu redor. E mais do que tudo, o protagonista não é você, mas é Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito, muito obrigada, porque o Senhor nos deu o privilégio de participarmos dessa história. Que o Senhor nos dá o privilégio de sermos transformadas pela renovação da nossa mente. Dê-nos, Senhor, essa disposição de coração. Dê-nos, Senhor, a honra e a oportunidade de podermos servir ao Senhor com gratidão no coração, com a cosmovisão transformada, vendo de fato aquilo que o mundo está dizendo e rejeitando, porque nós escolhemos acreditar aquilo que nós vemos no espelho. Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela obra que Ele fez no clímax dessa história, tendo derrotado de uma vez por todas o inimigo, para que nós possamos não mais sermos inimigo, mas sermos amigas de Deus. Que privilégio, Senhor. Dê-nos essa alegria da salvação no nosso coração. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.